Esse tema é um quanto tanto delicado. Resposta aqui à pergunta de vocês. Sou Fernanda, médica veterinária, e hoje a gente vai falar sobre um tema delicado que chama eutanásia, e é um método pensando primeiramente no bem-estar dos animais. Então, para quem não é da área, eu vou contextualizar. Para quem não tem conhecimento do tema, a palavra eutanásia vem do grego, de eu, bom, thanatos, morte, que significa literalmente a boa morte. E é também por isso que a gente não fala mais de sacrifício. A eutanásia ela é sempre pensada em poupar, em não manter e não permitir que aquele animal esteja em sofrimento. Então, por isso que a gente usa esse termo, por isso que é regulamentado, por isso que a gente tem todo um procedimento, pré-indicação, conversa com o tutor, decisão e realização correta, da eutanásia dos animais. E na medicina veterinária a gente usa para descrever um ato de forma indolor e controlada na indução da morte de um animal. Obviamente, quando ele está em sofrimento irreversível. A gente tem que lembrar que a eutanásia não é um recurso de conveniência. Ela só é indicada quando o caso, quando o animal, quando a enfermidade ela é irreversível e está causando extremo sofrimento naquele animal. E eu vou dar aqui alguns exemplos, A gente tem situações clínicas de doenças crônicas que não estão levando imediatamente o animal à morte, mas estão causando um grave sofrimento. Doenças infecto-contagiosas de potencial zoonótico, por exemplo, anemia infecciosa equina e mormo, são indicações de eutanásia imediata, digamos assim. Também casos graves de traumas incompatíveis com a vida. Então, o animal se envolveu em algum acidente e é verificado que é irreversível, a situação dele é incompatível com a vida, então a eutanásia também é indicada nesses casos. Eu tenho que voltar a lembrar aqui que a indicação ela é sempre feita por um médico veterinário, apenas o médico veterinário pode fazer essa avaliação e indicação, e ela é sempre baseada em critérios clínicos, laboratoriais, de diagnóstico por imagens, entre outros exames complementares. Nunca é baseado num achismo, sempre de uma forma técnica e cuidadosa. Como é que é a questão da legislação vigente no Brasil? A atual legislação mais recente é a de 2012, é uma norma técnica do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A primeira norma técnica foi lançada em 2002 e atualizada em 2012. Eu vou dar uma lida aqui no que diz basicamente essa norma técnica. Então, a resolução do CFMV número 1000 de 2012 define as técnicas humanitárias e os critérios éticos para o procedimento da eutanásia. A eutanásia só pode ser realizada por médicos veterinários com métodos reconhecidos pela medicina e autorizados pelos órgãos competentes. Deve sempre respeitar a dignidade do animal, o direito do tutor à informação. E em 2013, o CFMV também lançou um manual de normas técnicas aos médicos veterinários com os métodos aprovados pelo Conselho de Eutanásia aqui no Brasil. Como é que é essa questão, da decisão, conversa com o tutor, enfim, até a realização de fato da eutanásia? Primeiramente, o médico veterinário, ele entende, a partir de critérios técnicos, que precisa ser feita essa indicação e informa o tutor, explicando da melhor maneira possível que aquela doença, infelizmente, ela não tem mais reversibilidade, que o animal está em extremo sofrimento. Então, toda eutanásia ela tem que ser feita, toda indicação tem que ser comunicada, explicada ao proprietário, ao tutor daquele animal, e aí sim, autorizada por ele, autorizada, assinada por ele. Então, também, dentro da norma técnica, a gente tem que a eutanásia nunca deve ser feita sem o consentimento do tutor, a não ser em casos excepcionais de riscos sanitários, como a gente tem, por exemplo, doença da vaca louca, o que eu já citei, anemia infecciosa equina, são situações que têm um risco sanitário, a brucelose, tuberculose, antigamente a leishmaniose. Então, não é mais uma questão apenas do animal e do tutor, mas um risco sanitário para toda a população animal e muitas vezes humana.
Então, existem casos que a eutanásia é indicada por esse fator e não precisa da anuência do tutor. Eu não vou entrar nos aspectos técnicos, não cabe aqui, não pode aqui, ó, além de não caber, não faz o menor sentido eu estar explicando, ainda mais porque aqui é um conteúdo voltado não necessariamente para médicos veterinários, mas experiência pessoal é que a eutanásia, apesar de estarmos embasados em decisões clínicas, com respaldo técnico, respaldo clínico, nós fomos treinados, né, os médicos veterinários, nós fomos treinados principalmente para salvar vidas, inclusive vidas humanas, né, quando a gente pensa em saúde pública. Então, é muito difícil um profissional que está treinado e tem, né, também essa intenção de salvar vidas, indicando a interrupção de uma vida, mesmo que isso venha trazer um alívio, né, vai interromper o sofrimento desse animal. Apesar de ter uma decisão baseada em critérios técnicos, não é uma decisão fácil, né? A comunicação também, a gente precisa estar muito bem preparado, estarmos muito bem psicologicamente também para dar o suporte para aquele proprietário, para aquele tutor que vai receber essa notícia e vai sofrer, né? A maioria das vezes, muitas vezes, vai estar em sofrimento apesar de estar entendendo aquilo. Então, você precisa de uma capacidade de explicação para mostrar o porquê da sua indicação e também estar bem psicologicamente para fazer o acolhimento daquele tutor. Nunca é uma informação fácil. Falando em estar bem psicologicamente, é uma questão sensível, né, para a classe, justamente porque pela carga emocional que traz, né, mesmo sendo com critérios técnicos, é complicado, é muito complicado. E, inclusive, falando nisso, não tinha pensado nisso, acabei de pensar nisso, não estava no meu roteiro. A medicina veterinária, né, a profissão de médico veterinário é considerada, depois de bombeiros, a profissão com maior risco de suicídios e maior taxa de suicídios do mundo todo. Justamente por ter essa característica. Gente, um adendo aqui, né? Quando eu falo disso da eutanásia, é algo que tem que ser muito bem conversado, tanto na nossa formação, quanto você tá em equipe. Teve primeiro ano que eu comecei a atuar, e houve um período de levas de emergências muito ruins, e que eu acabei perdendo muitos pacientes. E não necessariamente foi eutanásia, realmente eram situações fatais, né? Eram doenças, comorbidades, enfim, e enfermidades. E por ter essa rotina de fatalismos, eu acabei deprimindo, né? Mas entrei num quadro pré-depressivo. E foi muito importante falar sobre isso, ter o acolhimento com psicóloga, fazer terapia e também ter essa abertura com a equipe de onde você trabalha, porque algumas vezes o suporte da equipe, ou até mesmo evitar que o mesmo profissional realize eutanásias sequenciais, isso pode ajudar na manutenção do bem-estar mental do profissional. Existe uma cobrança muito pesada, muito forte, própria da sociedade em relação principalmente a esse caso de eutanásia, e nem sempre uma valorização da classe como outras profissões. Então é a profissão que mais tira a sua própria vida, que tem maior risco de depressão, burnout, estresse de vários tipos, e muitas vezes está associado à eutanásia, porque não são casos isolados, não é de vez em quando que acontece, é uma realidade cotidiana, principalmente quem aí está na área de clínica, cirurgia, enfim, quem está na prática clínica, e deve ser levado com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, profissionalismo e acolhimento da própria classe, para evitar que esse índice continue dos mais altos. Espero que vocês tenham sido esclarecidos a respeito da eutanásia, e para mais vezes sobre medicina veterinária,
se inscreva no canal. Eu sou a Fernanda Schmidt.